Bom dia, nono ano. E aí, tudo bem? Olha só, essa é a nossa aula de revisão, nossa última aula, viu? Então preste atenção, fiquem ligados. Eu queria sugerir para vocês fazer uma leitura da página 274 a 307, onde nós baseamos a nossa prova, tá? Aí vocês vão dar uma lidinha e tal, marquem lá e revejam, né, aquilo que vocês já estudaram. Bem, nossa prova foi baseada na Guerra Fria. Tá? A Guerra Fria foi uma disputa entre dois polos, os Estados Unidos e a União Soviética. Ok? Por que tem esse nome de Guerra Fria? Justamente porque a Guerra Fria ela foi uma guerra de tensões. Os Estados Unidos nem a União Soviética eles se degladiaram diretamente, mas eles usaram países, né, satélites, podemos dizer, países próximos, para guerrearem entre eles e aí eles ajudarem esses países. Também eles fizeram uma guerra de sugestões. Né? Então um dizia que tinha uma arma mais potente que a outra. Era uma forma de amedrontar o outro para que o inimigo recuasse. Okay? Bem, como é que essa disputa, como é que essa disputa foi feita? Né? Primeiro era uma questão ideológica. Tá? Você tinha de um lado o capitalismo e de um lado o socialismo. Os Estados Unidos é, é um país capitalista e a União Soviética era também, né, uma série de repúblicas socialistas. Então, o que é o capitalismo? Né? O capitalismo é um sistema socioeconômico baseado na propriedade privada dos meios de produção, ferramentas, máquinas, fábricas, né? Em busca do lucro para a acumulação de capital. Então, é o patrão que abre uma fábrica, coloca os funcionários para trabalhar, e aí ele paga um salário menor, pequeno, né? E aí, a partir do momento que ele vende os produtos, ele ganha o lucro e ele acumula o capital. Ele paga o salário, ele faz a manutenção, mas a maior parte do capital fica para ele. E ele, cada dia, fica mais rico. Né? E as pessoas que trabalham continuam naquela vidinha de sempre, né? Sem problema. No socialismo, é diferente, é um sistema socioeconômico baseado na posse coletiva dos meios de produção. Nele, o trabalho não busca o lucro, mas a manutenção da coletividade, a sobrevivência, né? A igualdade. Então, o socialismo tem como proposta um mundo mais igual. Um mundo que não haja pobre nem ricos, mas que as pessoas trabalhem, estudem, produzam, mas tenham uma vida, né, sem muita competição. Ok? Bem, isso essa questão que eu coloquei para vocês é a questão ideológica, né? Cada grupo defendia uma ideia, né? A ideologia vem de ideias. Né? Então esse mundo ficou um mundo polarizado. Alguns países ficaram do lado dos Estados Unidos e outros países ficaram do lado da União Soviética. Isso aconteceu no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Eles dividiram a Alemanha em duas partes, que a Alemanha de Hitler foi a grande causadora da guerra, através de Hitler. E a partir desse momento, do fim da Segunda Guerra Mundial, eles começaram a dividir a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. E assim fizeram o Muro de Berlim, que separavam os dois polos, né? O polo socialista e o polo capitalista. Bem, com tudo isso, com toda essa discussão, todo esse debate, né, o mundo estava numa tremenda revolução, né, por causa dessas duas áreas de influência. Então você vai ter uma revolução na China, né, a China se torna socialista, e Cuba também se torna socialista na América. Para os Estados Unidos é um absurdo isso, porque o único país que adere ao socialismo foi Cuba, que era uma região dominada pelos Estados Unidos. Mas os soviéticos financiaram e ajudaram Cuba a fazer uma revolução. Então Cuba fez uma revolução, tirou um ditador chamado Fulgêncio Batista, que era aliado dos Estados Unidos, e colocou no poder Fidel Castro. Certo? Essa revolução tem uma figura muito importante, um argentino chamado Che Guevara. Che Guevara era um homem que lutava pela liberdade da América. Né? Digamos que fosse um bolivarianista, né?
seguia os sinais, as ideias de Simão Bolívar. Então, por isso ele foi a Cuba lutar pela liberdade daquele povo. Ok? Bem, o que a gente pode perceber? Queria fazer um resumão para vocês, né? Que os Estados Unidos seguiu o sistema capitalista, baseado na busca pela acumulação de capital, na propriedade privada e no consumismo. Claro, gente, olha, o capitalismo, a base dele tem que ser o quê? O consumo. Se as pessoas deixarem de comprar, o capitalismo acaba, né? Só que não é deixar de comprar, é consumir além do necessário, né? E isso acontece muito. As pessoas às vezes compram coisas que não usam. Isso é muito bom para o capitalismo. Mas é ruim para a natureza, né? Você começa a extrair muita matéria-prima da natureza para produzir mais bens. E às vezes bens que as pessoas não usam e não precisam. Bem, a Guerra Fria foi um conflito ideológico, como eu falei, com início após a Segunda Guerra Mundial, que envolveu a disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética. Gravem isso aí, essa disputa entre esses dois polos. Na China, né, aí você vai ter uma figura como Mao Tse-tung, liderou a Revolução Chinesa, esse Mao, que em 1940 implantou o regime socialista na China. Então, a Revolução Francesa, ela foi imposta, né, ela foi trabalhada através de Mao Tse-tung. Então, esse chinês, né, que era um cara inteligente, conseguiu mudar o regime na China e fazer da China uma China socialista. Claro que hoje é bem diferente, tá? A China, ao meu ver, tem pouca coisa de ser socialista. Tem muita coisa a ver com o capitalismo. A União Soviética, ela seguiu o sistema socialista, baseado na posse coletiva dos meios de produção e no fim das desigualdades sociais. Tá? Então, assim, o socialismo ele prega o fim das desigualdades sociais. Né? Não sei se vocês viram a Copa do Mundo da Rússia, me disseram, né, não sei se é verdade, que não tinha nenhum mendigo na rua. As pessoas na Rússia não moram na rua. As pessoas na Rússia elas têm casa. Isso vem lá de trás. Né? Hoje a Rússia não é totalmente socialista, ainda tem muita coisa. Ela ainda passeia nas ondas do capitalismo, né? Mas existe mais igualdade, segundo algumas pessoas falam. Em 1959, os rebeldes da Revolução Cubana depuseram Fulgêncio Batista, como eu falei. Ele era aliado dos Estados Unidos, né? E aí eles implantaram um regime socialista. Até hoje, né, Cuba, ela conserva algumas fases do socialismo, né? Algumas coisas básicas, como, por exemplo, a educação, né, a medicina, são cadeiras que as pessoas têm acesso. A medicina de Cuba é uma das melhores medicinas do mundo. A educação é boa, de qualidade. Né? Lá em Cuba, qualquer pessoa pode estudar medicina, qualquer pessoa pode ser médico, porque o acesso à universidade é mais fácil. Né? Eles investem muito em educação, investem muito na medicina, principalmente nas vacinas. Né? As melhores vacinas são as vacinas cubanas. Bem, segundo o outro ponto que nós vamos estudar, que peço que vocês estudem, além da Guerra Fria, são as ditaduras na América Latina. Como é que aconteceram, né? Essas ditaduras. Né? Que modelo foi esse? Quem implantou isso? Né? Principalmente quem financiou essas ditaduras. Podemos dizer que foi os Estados Unidos. É um país que auxiliou na implantação dessas ditaduras com medo que a América virasse socialista. Né? Bem, a emergência das ditaduras militares na América Latina estava relacionada ao temor da expansão internacional da ideologia socialista. Certo? Pavor dos Estados Unidos e da Europa que a América se tornasse totalmente socialista. Em todos esses regimes militares, as instituições representativas da sociedade civil sofreram abalos, principalmente por causa do fechamento dos partidos políticos e da militarização da vida política. Então, em certo período que eles implantaram a ditadura militar na América, tanto sindicato, partidos políticos, né, não tiveram liberdade para atuar. Nos governos autoritários instaurados por meio desses golpes de Estado, ocorreram o desmantelamento ou intervenção nas organizações sindicais,
a supressão do direito de greve e a prisão e o assassinato de líderes trabalhistas, né? A Operação Condor também é um nome dado a um pacto de cooperação das forças repressivas que países como Bolívia, Argentina, Chile, Uruguai, Brasil e Uruguai, com o objetivo de combater a propagação de projetos socialistas na América Latina. Então, na América Latina, durante a década de 60, 70 até 80, pessoas não podiam pensar diferente. Tinham que pensar de forma capitalista, seguindo orientações dos militares. Senão as pessoas eram caçadas, elas sumiam do mapa, elas eram perseguidas, elas eram presas, porque elas pensavam diferente. Ok? A repressão e a violência durante as ditaduras na América Latina representaram a violação dos direitos humanos em vários países, né? Jornalistas, médicos, arquitetos, operários, todos aqueles que eram contra o sistema, né, contra a ditadura, eles sofreram, né, perseguições e violência, né, e não tiveram os direitos humanos garantidos. A pressão popular pelo fim das ditaduras foi fundamental para a volta dos governos democráticos na América Latina. Tá? As pessoas foram para a rua, as pessoas lutaram contra a ditadura, as pessoas se mobilizaram, fizeram passeatas para que acabasse aquele terror que existiu na América Latina. Então, por isso que nós temos que lutar pela ditadura, pela liberdade de expressão, pelos direitos humanos, por um país mais justo, para que possamos, assim, viver em harmonia e que tenhamos mais igualdade, né, social. Valeu? Até o próximo encontro. Não esqueçam de estudar e dar uma lida rápida, né? Não precisa ficar lendo tudo, mas sublinhar algumas coisas mais importantes. Página 274 a página 307. Fiquem com Deus. Um abraço.